Bem-vindos ao Tema do Dia, comigo Pedro Filipe Maia, também com o editor do gol.com.br, o site do 00 dedicado ao futebol brasileiro. Estamos com o Eduardo Massa, que é o editor do site. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Neste Dia do Trabalhador vamos falar sobre um possível novo emprego para Jorge Jesus, ou não, já vamos saber. Primeiro de tudo, queria saber contigo porque é que deu errada a contratação de Ancelotti, que parecia tão bem encaminhada para treinar o Brasil. A CBF é uma entidade que tem sido gerida de uma forma, vamos dizer assim, quase amadora. É um bom resumo para essa negociação. É uma negociação que já vem desde o início desse ciclo, que já deu errado outra vez num modelo praticamente semelhante, em que a CBF combina com Carlo Ancelotti uma coisa, mas esquece que tem um terceiro elemento nessa história, que é o Real Madrid. O Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid e só iria para a seleção brasileira novamente se fosse liberado para o Real Madrid, que para já não tem esse interesse, embora todos nós saibamos que o ciclo de Ancelotti está perto do fim. Mas é bom lembrar também que já esteve no passado e ele ganhou uma Liga dos Campeões e renovou com o Real Madrid. Então é um ciclo que se repete, é quase aquela dia da marmota. Sim. É uma história que se repete, o Brasil espera, o Ancelotti dá indícios de que tem sim um interesse de comandar o Brasil, mas ele não tem nenhum interesse de forçar a sua saída do Real Madrid. Nem o Real Madrid de facilitar a saída da Ancelotti. Exatamente, e o Real Madrid também não faz questão de liberá-lo antes, até porque para o Ancelotti é interessante receber esse dinheiro que ele tem de rescisão. Ele tem 1 ano de contrato, é muito dinheiro, mais de 20 milhões que nós falamos aqui. O Ancelotti não vai pedir demissão e o Real Madrid não vai se fazer vamos dizer assim, de bobo nessa história. O Real Madrid não tem nada de tolo e vai fazer questão de ou você pede as contas ou me pagam a tua rescisão. Até basicamente é isso. As notícias do interesse da CBF acabam por, na intenção do Real Madrid de despedir o treinador, facilitar a vida ao Real Madrid para este desfecho desta novela. E por falar em novela, volta o nome de Jorge Jesus como opção B e também a possibilidade de Abel Ferreira, que é sempre falada pelo sucesso que tem tido no Brasil. Qual é a chance de ambos poderem estar equacionados para treinar a seleção? A probabilidade de termos um técnico português comandando a seleção brasileira é cada vez maior. Jorge Jesus, nessa negociação, já esteve até ali entre as prioridades da CBF, quando vimos que havia a possibilidade novamente do Ancelotti, e essas conversas esfriaram um pouco com o Jorge Jesus. Ele volta a ser o favorito para comandar a seleção, é um técnico que tem um passado interessante no futebol brasileiro, um passado curto, mas muito vitorioso, com uma imagem muito positiva. Então, Jorge Jesus é hoje, com certeza, o grande nome para a seleção brasileira, e sem o impedimento que tem o Carlo Ancelotti. Ao que tudo indica, Jorge Jesus vai terminar essa temporada na Arábia Saudita e vai ser liberado. O que nós não sabemos é, novamente, vamos ter que esperar o Mundial de Clubes ou não. No caso do Abel Ferreira, o Abel Ferreira é ali um nome que vem sendo sempre cogitado e tem essa dificuldade também com o Palmeiras. O Abel tem uma relação com o Palmeiras que dificilmente abandonaria um trabalho no meio. A CBF esperaria por Abel Ferreira? E a outra questão é, Jorge Jesus não tem a resistência quanto ao estilo de jogo. É um estilo mais ofensivo, um estilo que agrada mais o torcedor brasileiro. Já Abel Ferreira, nós sabemos que tem um estilo mais pragmático e que tende, ou pelo menos é a visão que as pessoas têm, de um futebol um pouquinho mais voltado para a defesa. Então haveria uma resistência ali quanto ao estilo de jogo. Ambos têm, obviamente, uma visão de competência dentro do torcedor brasileiro e acredito que seriam bem aceitos por isso. Quem também tem uma resistência, ou aparentemente poderia ter, é Jorge Jesus com a relação com o Neymar, porque sai do Al Hilal um bocadinho de costas voltadas com o treinador e falou-se que ele teria uma posição importante quanto ao próximo treinador da seleção. Há ou não essa resistência de Neymar perante Jorge Jesus? Todos os técnicos da seleção brasileira parecem armar a seleção pensando no Neymar, no seu grande craque. É o grande craque dessa geração.
Acontece que o Neymar já até facilita um pouquinho essa escolha, porque ele não joga. Então, se ele não joga, ele não pode ser convocado. Agora, vai ser, enquanto ele estiver ainda na ativa, vai ser sempre um assunto para a seleção. Pensava-se que com o Carlo Ancelotti nós teríamos ali também uma relação um pouquinho mais amistosa, mas a verdade é que Ancelotti já provou, apesar de ter essa imagem de boa pessoa, alguém que não gosta de fazer desafetos, ele já provou que se precisar deixar um jogador que é uma estrela no banco, ele faz, como fez com o Eden Hazard, e que mal via tempo de jogo no Real Madrid. Então eu acho que o Neymar vai ser um problema para qualquer técnico que surgir na seleção brasileira. Então temos duas coisas aqui. Jorge Jesus não é uma boa escolha para Neymar. Neymar, obviamente, cai em conceito nesse projeto com Jorge Jesus, porque se Jorge Jesus não queria ele na Arábia, quanto mais na seleção brasileira, que tem uma concorrência muito mais forte. A outra questão é, para o Brasil, talvez seja bom ter um técnico como Jorge Jesus, que já tenha passado por esse conflito e consiga utilizar Neymar apenas se ele realmente tiver condição de agregar alguma coisa à seleção brasileira. Vamos ver o desfecho desta novela, se é ou não Jorge Jesus, depois de Ancelotti estar fora do comando da seleção brasileira. Quanto ao tema do dia é tudo. Hoje não perca ainda mais um episódio de Destino Saudade.